2, verso 7. E Neemias, ele é muito conhecido de nós, né? Neemias foi aquele homem que edificou os muros, né? Um homem que era copeiro do rei, né? Então, nós vamos aprendendo com homens e mulheres da palavra de Deus, né? Porque na medida que nós vamos lendo e pedindo o Espírito Santo para estar conosco e trazer a revelação da palavra para nós, que a palavra possa alcançar o nosso coração nessa noite e gerar os frutos que ela tem para gerar em nós, né? Diz assim a palavra do Senhor: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Amados, olha que palavra, né? Na época de Neemias, os muros de Jerusalém, eles estavam completamente destruídos. E a cidade não tinha mais nada. Não tinha proteção, não tinha... Sabe, essa palavra é forte, irmãos, assim. Não tinha mais nada, né? Então, quer dizer que não tinha nada, é nada, né? Sequidão, não tem nada, né? Eu não sei nem expressar aqui, né? A não ser, amados, um monte de pedras sobre pedras, ruínas, acabou, desabou, né? Essa expressão pedra sobre pedra, ela é fortíssima, não ficou nada, né? Além do que estas pedras. E a igreja do Senhor, a igreja, ela estava totalmente afastada dos caminhos do Senhor, sem nenhuma, olha só, irmãos, sem nenhuma pessoa firme. Sabe para quê? Para dar um testemunho, para testemunhar o Deus vivo, né? Que situação terrível estava enfrentando ali Jerusalém e todo o seu povo que ainda havia ficado ali. Muros, amados, quando nós olhamos para o muro ele traz para nós uma proteção, né? Ela traz ali uma segurança, uma barreira. Quer dizer que eu posso ir até ali. É um limite. A partir dali, eu vou entrar se o dono da casa, da propriedade, me permitir, né? Se ele me der essa liberdade. Nós vemos no Fantástico, a semana passada, no domingo, mostrou os desertos, as pessoas passando por aquele caminho para entrar numa brecha de buracos de muro para entrar para um outro país, né? Quer dizer, os coiotes que levam as pessoas, né? Quantos coiotes existem nas nossas vidas espirituais e nós não temos atentado, visto sinais e às vezes temos seguido por ele, por caminhos muito mais difíceis. Por quê? Porque andar na legalidade é difícil. Andar na legalidade tem uma burocracia enorme de documentação para se entrar no país. Eu nem sei aqui falar para os irmãos o que é, mas existe uma burocracia, existe uma lei, sabe? Existe uma regra, existe uma segurança, assim como nas nossas casas, né? Nós, como autoridades dentro do nosso lar, nós temos dentro da nossa casa regras, limites, obediência, respeito, o que vai gerar em nós temor, o que vai gerar em nós aprendizado para obedecer e não ir na contramão das coisas, né? E aqui nós vemos que a opressão, irmãos, ao redor, sabe, em volta de Israel, ela era tão grande que todos queriam reconstruir suas vidas. E eles, assim, eram zombados, e eles eram desanimados para trabalhar. Muitos de nós queremos reconstruir as vidas. Essas pessoas, irmãos, que enfrentam aquele deserto, que enfrentam essa situação para entrar num país, também querem reconstruir a sua vida. Quer reconstruir algo, irmãos, porque às vezes aqui está difícil e acha assim,
né? Que ali vai ser mais fácil. Irmãos, eu não vou abordar essa situação porque eu creio nos planos que Deus tem na individualidade de cada um. Quantos entram e são bem-sucedidos, mas quantos tentam entrar e morrem no caminho? Quantos entram e logo são deportados? Irmão, se nós olharmos assim nessa situação e olharmos para dentro de nós, olharmos para dentro da nossa casa, nas nossas defesas, nos nossos limites, quantas vezes nós ousamos seguir adiante e nós quebramos a cara? Sabe, quantas vezes nós insistimos em andar em determinados caminhos e depois a gente vê que, nossa, eu poderia ter obedecido, ouvido a minha mãe, ouvido a direção do Senhor, mas eu insisti, sabe? E ali agora até que as situações sejam transformadas, moldadas, porque Deus é especialista em colocar ordem em tudo através do seu amor e a orientação da palavra. E aqui nós vamos ver que Deus levantou apenas um homem. Deus não levantou ali um exército. Deus levantou apenas um homem. E este homem, Neemias. Neemias, irmão, quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. Neemias não tinha nenhuma profissão de autoridade. Não tinha. Neemias era uma pessoa como eu e você. Uma pessoa comum. Às vezes as pessoas olham para nós, tem muita gente aí que não dá nada para nós, mas Deus dá. E Deus nos usa. Usa a mim, usa você, como usou Neemias, como usou tantos homens e mulheres ali, naquele tempo. E hoje, nesse tempo, Deus usa a nós. Deus levantou uma pessoa comum, ele era o copeiro do rei, e no meio de pessoas ímpias, no meio de pessoas que ignoravam a palavra de Deus. E ele não se contaminou. Isso é tremendo, irmãos. Você sabe por quê? Obediência, temor. O temor nos leva a não fazer coisas por quê? Sabe aquele ditado assim? Não vou fazer isso não porque minha mãe vai ficar triste, minha mãe falava para mim. Ou assim, não vou fazer determinados tipos de coisa assim, não, porque meu pai me ensinou, minha mãe, então eu não quero magoar eles, então nos impede às vezes de muita coisa. Não é um medo, né? Mas um temor. Ou às vezes, nós sem sabermos, nós não fazíamos por medo. Medo de uma consequência, porque, nossa, minha mãe fala alguma coisa, aí acontece. Quantos já não tiveram essa experiência? Eu tive muitas, né? Eu creio também que todo mundo teve uma experiência, né? Assim. E hoje, toda a palavra do Senhor, ela é muito contextualizada com hoje. Hoje nós vivemos, sim, no meio de muitas pessoas. Pessoas temores, pessoas que são cristãos, que não são cristãos, pessoas que são ímpias, tem muitas pessoas que ignoram a palavra de Deus, ignoram o estilo de vida que nós vivemos. Você é careta, mas você, que é isso? Olha o crente. Tem muitas expressões, né? Não pense que lá na época, eu imagino que também era assim. Que é isso, o Neemias? Você pode, né, fazer isso, mas ele andou com Deus, assim como Daniel. Daniel também poderia, mas ele se manteve firme nos princípios que ele aprendeu. Isso é temor, né? Então nós tentamos todos os dias, é aonde vencemos muitos gigantes, porque todos os dias nós tentamos para viver os princípios em que cremos, em que aprendemos com os nossos pais e com a palavra do Senhor. Amém? E aí, quando Neemias ele ouviu falar que Jerusalém estava destruída, né, naquela situação, ele ficou extremamente triste. O coração dele entristeceu, né? E ele ficou sem forças para fazer alguma coisa. Mas, amados, esse fardo pesado que entrou ali no coração de Neemias, né, fez com que ele passasse, sabe o quê? A maior parte do tempo orando, jejuando e lendo a palavra de Deus, para que ele pudesse entender o porquê que Jerusalém estava assim. Aqui, irmãos, nos faz pensar. Quando
Qualquer que seja a situação que vier ao seu coração trazendo um peso, aprendamos com Jeremias. Ore, jejue, lê a palavra, para que Deus te instrua, assim como ele, fez. Ele estudava a palavra com intensidade, buscando entender aquilo que tinha acontecido. Até que, irmãos, tudo do Senhor acontece no tempo certo, na hora certa, E Deus abriu uma porta para Neemias de forma sobrenatural, Para que ele pudesse o quê? Ajudar o povo a reconstruir os muros destruídos. E nós vamos aprender aqui que Deus usou aquele homem, como ele usa pessoas, para mudar uma realidade de outras pessoas. Às vezes você não entende por que você entrou na vida de um amigo que às vezes você não tinha tanta liberdade para conversar, mas Deus está usando você para mudar a realidade daquela vida, daquele casamento, ou ali no trabalho, não sei, mas Deus sabe, porque tudo que Deus faz e usa as pessoas, Ele usa com propósito. Assim como Ele usou Neemias para mudar a sorte de Israel e para mobilizar, irmãos, o povo a fazer a vontade de Deus, de forma que Deus possa usar hoje, eu e você, para influenciar os nossos filhos, influenciar os nossos amigos, assim como nós oramos para que Deus levante amigos na vida dos nossos filhos, esposas que influenciem eles ao Senhor, a conhecer o Senhor, a andar no caminho do Senhor. E a promessa aqui com esse versículo, ela vai trazer para nós 3 lições importantes. A primeira é sobre a realidade. A realidade ali de Jerusalém era de miséria, era de assolação e era de destruição pelo fogo. Aquela cidade estava numa miséria, numa destruição. Não tinha, como com a comida, a alimentação. Você pensa, havia uma escassez, Então ali havia uma realidade. Amados, e muitas vezes a realidade, ela afronta sim o nosso espiritual, porque nós estamos lá em comunhão com Deus, mas a minha realidade aqui é outra. O que nós vemos? Que veio um peso ali no coração de Neemias, e no momento ele sentiu o quê? Paralisado, Então vem sim em nós o medo. A nossa realidade hoje, ela é muito diferente. Eu creio, eu tenho um Deus poderoso, mas olha a situação aqui dentro da minha casa. Eu creio em um Deus poderoso, mas eu ando na rua, olha como é que estão as empresas. Eu creio em um Deus que pode fazer, mas olha o índice de desemprego, olha o índice de violência. A realidade, ela está na contramão, do que nós servimos a um Deus, Mas pensa, irmãos, nós, toda a liderança espiritual, como Neemias, ele olha para aquela realidade, ele pensa nas coisas do céu, Porque os pés estão firmes na terra e a realidade deles era sombria. E Deus colocou Neemias ali para liderar a transformação daquela cidade e do povo. Então, amados, nós aprendemos aqui que Deus pode mudar qualquer situação na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos, dentro da nossa família. Em nome de Jesus. A segunda, que eu vi aqui que o horário já subiu, é a estratégia de trabalho. Neemias, ele diz, vamos trabalhar todos para a reedificação dos muros. Aqui nós vemos que é uma ação, irmãos, coletiva. Nós aqui estamos todos juntos, orando, unidos, num propósito da nossa família, num propósito de orar pelos nossos filhos, pela nossa descendência, orar pelos nossos irmãos, pela igreja do Senhor Jesus, pelas autoridades. O foco nosso aqui é a família deste grupo de quinta-feira. E envolve o quê? Foco. Envolve o quê? Um comprometimento. Envolve o quê? Coragem, irmãos. Sabe? Envolve o quê? Uma escolha. Você escolheu hoje estar aqui conosco, nessa sala. Pense, nas maneiras bíblicas e eficientes, que Deus vai trazer para nós, através aqui da palavra dos homens, para que nós possamos executar na nossa família, no nosso dia a dia. E a última lição é o propósito. Deixar de ser opróbrio. Diga comigo, deixar de ser opróbrio,
e desonra. Irmãos, olha só, né? A triste situação em que se encontrava o povo não era o que Deus queria para Israel. Não é o que Deus quer para nós. Não é o que Deus quer para o seu povo, né? Israel ali, Deus queria para Israel, era algo diferente, irmãos. Né? Uma vida abundante, né? Mas tudo aquilo, irmãos, era fruto do pecado. Deus nos criou e formou a terra com um propósito totalmente diferente. Mas o fruto do pecado hoje vai gerar para nós morte, né? Deus quer o melhor para nós, né? Então Deus, ele pode tirar os nossos filhos do pecado, nos tirar do pecado, nos ajudar, nos fortalecer espiritualmente com as armas mesmo da palavra, né, do Senhor que habita em nós. E Deus pode fazer, sim, dos nossos filhos, da nossa descendência, da nossa família, da nossa igreja, uma grande bênção. Que hoje nós possamos, sim, meditar nessa promessa, sabe? E abraçar esta causa. E aqui, para encerrar, eu ainda quero deixar Neemias no capítulo 1, no verso 5 ao 11, sabe, amados? Que foi a oração que ele fez e que nós possamos declarar, sabe? E que comece hoje na nossa vida, dentro da nossa casa, Senhor, varrer o nosso coração de toda sujeira, de toda mágoa, de toda maldição, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a nossa vida, sobre a nossa parentela, sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. E que o Deus possa mesmo nos usar, nos abençoar e mudar toda a situação da nossa família, da nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Eu vou dizer, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou passar para a pastora Adriane abrir aqui e ler do versículo, capítulo 1, do versículo 5 ao 11. Aleluia. Cadê, irmão? Amém. Capítulo 1 do livro de Neemias, versículo 1, versículo 5 ao 11, diz assim: Então eu disse, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericórdia com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, ó povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, não temos obedecido os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora de que disseste a Moisés teu servo: se vós forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os meus servos. Tu os resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Concede-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei e fiz esta oração com amor, com temor, com fé, de que o Senhor poderia mudar toda aquela situação de desonra, toda aquela situação de fracasso, de miséria. Havia uma miséria espiritual, havia uma miséria do ponto de vista política, havia uma miséria em todas as áreas na nação, havia uma corrupção do povo de Deus. O povo de Deus deixou, abandonou os ensinamentos que o Senhor deu, as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés.
Foi Moisés, o homem que Deus tirou para conduzir o povo ali no Mar Vermelho, na terra do Egito, né? Então, havia uma aliança quebrada. Deus é Deus que não divide a sua glória. Deus é Deus que não divide a sua honra. Deus é fiel à sua palavra. Deus cumpre o propósito o qual Ele designou. Deus cumpre tudo aquilo que Ele tem dito a você, porque Ele nos ama incondicionalmente. E a palavra dele não está ligada à condição de nós termos hoje amor, ter dependência, ter fé. Não, o Senhor literalmente, Ele nos ama, Ele literalmente cumpre a sua palavra, Ele literalmente cumpre mesmo a palavra pela qual ela foi designada, determinada. E que hoje esse opróbrio saia de nós. Esse opróbrio é o vexame, esse opróbrio é a desonra pública, esse opróbrio é mesmo toda essa situação vexatória, né? Essa vergonha, que nós saiamos, né, dessa miséria espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Para a honra e glória do Aleluia. Senhor. Pai, que a sua palavra Deus. possa nos vivificar. Sim, Pai. Que a sua palavra faça mesmo morada no nosso Em coração. nome do Senhor Pai, que o Senhor Jesus traga Cristo, honra Pai. para a nossa vida. Traga honra. Deus, que a palavra do Senhor se Oh, cumpra. Deus, se Pai, cumpra, se Pai. temos errado Sim, diante Deus. do Senhor, Diante nós do nos Senhor. arrependemos Nós nos arrependemos, e pedimos Pai. ao Senhor que nos perdoe Perdoe e que os nos nossos pecados. instrua à Nos instrua. luz da palavra, Sim. pois a palavra é lâmpada para os nossos É pés, verdade. pois a palavra é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, pois a palavra do Senhor é atual, a palavra do Senhor é eficaz para cumprir todo o propósito, Pai, determinada por Ti. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos caminhar olhando para o Senhor, o autor da nossa fé, da nossa vida. Que nós Aleluia. possamos estar seguros em Tuas mãos, Pai, certos de que o nosso socorro é o Senhor, o nosso refúgio é o Senhor, Pai. A nossa esperança és Tu, Lemanaia, Cova, Lemicantuíta, Pai. Que sejam reparados os muros da nossa volta. Em Que nome sejam de reparados Jesus. os muros, O ó Espírito Deus, Santo, para a honra e glória vem, do Calabá. Senhor. Os muros da proteção, os muros do amor, do domínio próprio, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo venha de encontro a cada um de nós e derrame novidade, e derrame mesmo graça e paz em nossa casa e nos instrua acerca dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Nós Deus. oramos